Meus amigos, o Vasco dando aquele sprint, aquela corrida contra o tempo para anunciar reforços aí antes do fechamento da janela, novidades aí com relação a volante e a meia. A gente vai explicar aqui para vocês como que estão as negociações. Iremos falar aqui sobre o processo licitatório do Maracanã. Hoje, mais um episódio dando o que falar. Vamos abordar aqui o assunto das categorias de base do Vascão da Gama e vamos falar também sobre os preparativos para os dois jogos aí, contra o Atlético na sexta-feira e contra o Tupi na próxima segunda-feira. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora começando aqui falando sobre a nossa categoria de base. Hoje o Vasco da Gama jogou nas categorias sub-15 e 17 com a equipe do Flamengo. O Vasco da Gama perdeu na categoria sub-15 por 3-2 e na categoria sub-17 o Vasco empatou por 3-3. E o seguinte, o investimento ainda está muito distante ainda entre Vasco da Gama e Flamengo. A garotada fez o que dava para ser feito. E lembrando aqui, o futebol feminino está uma vergonha total aí, perdeu para o Botafogo, treinadora foi demitida, né? É o terceiro clássico consecutivo que o Vasco perde aí no estadual. Perdemos para o Flamengo, Fluminense foi 5-1 e hoje sofremos mais um revés para o Botafogo. Bem, sobre a situação aí envolvendo o time principal. O Vasco se prepara aí para 2 jogos antes do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta aí na próxima sexta-feira, às 19 horas, com transmissão da Vasco TV, a equipe do Atlético. Segunda-feira o Vasco pega aí o Tupi lá no CT Moacir Barbosa às 16 horas da tarde. E tudo indica que a gente vai ter mudanças no time do Vasco da Gama. O Aureliano está sendo observado aí, tem treinado no time titular e finalmente deverá fazer a sua estreia atuando aí no time principal do Vasco da Gama. Assim como o goleiro Ivan, o pessoal está cobrando muito Barbieri, a diretoria aí da SAF, para que dê uma chance aí para o Ivan. O Ivan também está sendo observado e a gente pode ter essas 2 mudanças aí no time Cruz Maltino, certo? Bom, o seguinte, hoje a gente tomou conhecimento sobre a situação aí do Maracanã. O Tribunal de Contas daqui do Rio de Janeiro suspendeu o julgamento, mais uma vez, do edital da licitação do Maracanã. Um dos auditores pediu aí vista dos autos para examinar o processo e acabou que a gente só terá o desfecho desse julgamento na próxima semana. A gente sabe que é na próxima semana, porém sem data definida aí e sem horário marcado. Essa situação do Maracanã, o Vasco deveria entrar urgentemente na justiça comum para poder ter os seus direitos aí estabelecidos. Bom, sobre a situação de reforços aí, o Vasco está correndo contra o tempo aí. Ontem a gente teve uma novidade, que a janela aqui para o Brasil, né, só para o mercado doméstico aqui, a gente vai até o dia 20, mas o Vasco está tentando aí trazer alguns jogadores aí estrangeiros, analisando as possibilidades aí de mercado sem gastar. O Vasco entende que a principal janela é a do meio do ano. Essa sim o Vasco deverá gastar
para fazer investimentos pesados. Muitos jogadores ficando sem vínculo no meio do ano. Então o Vasco não quer fazer investimento pesado. Mas a gente teve, apesar disso aí, novidades importantíssimas com relação à situação aí envolvendo reforços, certo? O Juan Seco, Vasco o contratou junto à equipe do Santos. O jogador já está sacramentado, é o 14º reforço do Cruz Maltino para este ano de 2023. O jogador vem aí por empréstimo. O Vasco vai desembolsar R$500 mil por esse atleta aí. E o seguinte, o passe dele vem fixado em R$7.700.000. Você gostou aí da contratação do Juan Seco? Lembrando que o empréstimo dele vai até dezembro, certo? Jogador que foi muito bem nas categorias de base do Santos, mas ainda não deslanchou no profissional. Uma aposta aí. O Vasco também negocia aí com o volante Carlos e David Braga, né, que foram oferecidos, jogadores aí oriundos aí do Atlético. E o seguinte, hoje a gente teve uma novidade aí com relação ao volante Bruno Henrique. O Bruno Henrique deu uma declaração, aquele mesmo Bruno Henrique que atuou no Palmeiras, que atuou no Corinthians, dizendo aí que está se desligando lá do Al Ittihad, do mundo árabe, e é aquela situação. O Vasco tem interesse no jogador, o jogador foi oferecido ao Vasco da Gama, o Bruno Henrique. O Vasco está tentando chegar numa composição salarial. E esse jogador aí, cara, é um reforço, sim, de peso, multicampeão pelo Palmeiras e também pela equipe do Corinthians, que chegaria para resolver os nossos problemas ali. Tem muita gente me perguntando também sobre a situação de camisa 10. Acho pouco provável aí que o Vasco venha trazer um camisa 10 a essa altura do campeonato, aí vindo da Argentina, do Paraguai. Acho difícil, porque a janela já fecha no dia 4, o tempo está muito curto. Mas essa situação aí do Bruno Henrique hoje foi fantástica. Espero que o Paulo Brax não perca o jogador. O Internacional também tem interesse neste atleta aí, e é muito bom. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, pessoal. Tamo junto aí.